com esta festa de Cristo, Rei do Universo, encerramos hoje o ano litúrgico, no qual celebramos os principais mistérios de nossa fé. Então, no próximo domingo, primeiro domingo do Advento, preparação para o Natal, nós iniciaremos o novo ano litúrgico da Igreja. Jesus é o Rei do Universo, é o centro de nossa vida, deve ser a nossa opção fundamental. Ele é Rei porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Rei porque Ele dá a vida. Ele é Rei porque Ele usa o seu poder para servir, para salvar, para libertar. O trecho que nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Ezequiel, que evoca a imagem do pastor, que cuida, que é justo, que é atencioso, que é compreensivo, que é misericordioso, se concretiza em Jesus Cristo. Jesus foi o verdadeiro pastor do seu povo, é o nosso verdadeiro pastor. Aquele que cuida, aquele que se coloca do lado dos pecadores, que usa sempre de misericórdia, que é humano, tão humano que só podia ser Deus. Por isso que Ele é Rei. Jesus é o Senhor da vida, da nossa vida, é o Senhor da história, é o Senhor da igreja. Por isso que ninguém tem o poder sobre a vida de ninguém. Ninguém pode matar. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Porque é Deus, é Jesus que é o Senhor da vida. E Deus, Ele não tira a vida de ninguém. Deus transforma a vida. Por isso que Jesus é Rei. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, vida em abundância. Eu vim para servir e não para ser servido. Por isso que Jesus é o Rei do Universo. O Evangelho apresenta o Rei Jesus a interpelar os seus discípulos de ontem e de hoje, acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo os pobres, os marginalizados. A questão é esta: o egoísmo, o fechamento em si próprio, a indiferença para com o irmão que sofre, não tem lugar no reino de Deus. Quem insistir em conduzir a sua vida por esses critérios, ficará à margem do reino de Deus. Quem continuar percorrendo o caminho da indiferença, da insensibilidade para com os sofredores, não herdará o reino dos céus, ficará à margem do reino. Jesus identifica-se com os pequenos. Pequenos na Bíblia não é questão de estatura. Pequenos na Bíblia são os menos favorecidos, são os pobres, são os descartados, os marginalizados. Então Jesus se identifica com eles. Manifestar amor e solidariedade para com o pobre é fazê-lo ao próprio Jesus. E manifestar egoísmo, indiferença, insensibilidade para com o pobre é fazê-lo ao próprio Jesus. É esse o critério que decide a entrada ou não, ou a não entrada no reino de Deus. É o único texto dos evangelhos, é o único texto da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que mostra claramente para nós como será o juízo final. Como que será o julgamento? Deus não aprova uma vida conduzida por critérios de egoísmo,
de ganância, onde não há lugar para o amor aos irmãos, sobretudo aos pobres e mais necessitados. Um dos pormenores mais significativos é a identificação de Cristo com os famintos, os abandonados, os desprotegidos. Todos eles são membros de Cristo. E não os amar é não amar Cristo. Aqui também nós entendemos, aqui também fica claro o reinado de Cristo. Por que que Jesus é rei? Porque ele se identifica com os sofredores, com os pobres, com os marginalizados. Portanto, dizer que se ama Cristo e não viver do jeito de Cristo, no amor a todas as pessoas, sobretudo aos mais necessitados, é uma mentira, é uma incoerência. E veja, no julgamento, no juízo final, o critério da separação é o mais surpreendente. Ao invés de considerar distintivos religiosos como bons e maus, dignos e indignos, santos e pecadores, o critério utilizado pelo juízo universal é o que alguém fez ou deixou de fazer aos pequeninos ou menores dos irmãos, ou seja, às pessoas marginalizadas. No juízo final ele vai te perguntar: você foi padre? Você foi ministro da Eucaristia? Você foi catequista? Você ia à missa todo domingo? Você rezava? Não que isso não seja importante e não seja necessário. É no sentido assim que se o meu ser padre, o meu ser catequista, o meu ser ministro, as minhas orações, tudo isso, não me levaram a esta solidariedade, a esta fraternidade com os pobres, nada disso adianta. Aquela frase de São João da Cruz: ao entardecer da nossa vida, seremos julgados pelo amor, pelo cuidado que tivemos ou não com os pobres, com os sofredores e com os marginalizados. Não adianta vir à missa todo domingo e ser indiferente ao sofrimento dos outros. Não adianta ser padre, ser catequista, ser ministro e não ser solidário, não ser humano, não ser fraterno com os sofredores. Então é nesse sentido, por isso que Jesus vai perguntar, é isso. É o amor que tivemos ou não tivemos para com os pobres e para com os sofredores. Por isso que essa parábola, ela também tem por finalidade despertar uma vigilância ativa. Isso também é vigiar. Esta solidariedade, esta fraternidade para com os sofredores. Portanto, reconhecer a realeza de Jesus sobre o universo é reconhecê-lo em cada irmão, em cada irmã, sobretudo nos mais necessitados. Jesus, ele enumera 6 situações ou ações concretas, que mostra como alguém pode ser herdeiro ou não do reino de Deus. Então, dar comida aos famintos, dar água aos sedentos, acolher os estrangeiros, os migrantes, os refugiados, ele diria isso hoje, vestir os nus, cuidar dos enfermos e visitar os presos, que são obras de misericórdia. E estas ações já eram recomendadas na Bíblia, ao longo do Antigo Testamento, sobretudo nos textos proféticos, Isaías 57:8, Ezequiel 18:7 e 16. Portanto, Jesus não as inventa, mas dá um novo sentido, transformando-as em critérios exclusivos para o acesso definitivo ao reino de Deus. Então, isto quer dizer que em qualquer momento da história e em todos os lugares, qualquer pessoa pode ver Jesus
e servi-lo. Basta olhar para as pessoas que estão nessas situações e fazer-lhes o bem. Jesus hoje iria acrescentar os moradores de rua, os povos indígenas, ele iria acrescentar os negros que são vítimas de preconceito, de discriminação e de racismo. Então, quer dizer, o que nós fizermos em favor deles, a nossa solidariedade com eles, é ao próprio Jesus que nós estaremos fazendo. Então veja, Jesus não está presente somente na hóstia consagrada, não está presente somente na sua palavra, mas ele está presente em cada irmão, em cada irmã marginalizado, vítima de preconceito, de discriminação. E veja, aqueles que fizeram o bem, aqueles que cuidaram dos pobres, dos sofredores, são chamados de benditos, justos. Os justos irão para a vida eterna, quer dizer, para a comunhão definitiva com Deus. E o contrário, aqueles que não cuidaram dos pobres, aqueles que trilharam caminhos de racismo, de preconceito, de discriminação, de indiferença, de egoísmo, que não fizeram nada pela promoção humana, pela dignidade humana dos sofredores, são chamados de malditos. E de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E veja que não é Deus que está mandando a gente para o inferno. Este ir para o castigo eterno é consequência, esse ir para o castigo eterno, para a não comunhão com Deus, é consequência de uma vida vivida no egoísmo, na indiferença, na insensibilidade. Então não é Deus que manda a gente para o inferno. Nós mesmos estaremos nos julgando com nossas escolhas, com nossas opções. Então esse evangelho exige realmente de nós uma grande reflexão, um exame de consciência. Eu me recordo que há um tempo atrás, quando eu disse na missa que malditas as mãos que fabricam armas, e malditos aqueles que incentivam a posse e porte de armas, alguém diz assim, o padre não poderia falar essa palavra na missa? Maldito! Olha onde eu aprendi essa palavra, foi com Jesus, é no Evangelho. Maldito sim, aqueles que fazem leis e aprovam leis, que tiram os direitos dos pobres e dos trabalhadores. E malditos sejam sim as mãos que fabricam armas, e malditos aqueles que incentivam armas, aqueles que incentivam a violência, o ódio, a vingança. Ele é o próprio Jesus. Então nos deixemos ser iluminados pela palavra de Deus, nos deixemos ser guiados, iluminados pelo Evangelho de Jesus, para que assim nós possamos participar do reinado de Cristo. Hoje também, celebrando a festa de Cristo Rei, a igreja no Brasil celebra o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas. Leigos e leigas na igreja são todos os batizados, membros do povo de Deus, que não têm o sacramento da ordem, que não são padres e nem bispos. São os leigos, a grande maioria, que tem a missão principal de animar o mundo, as realidades do mundo, com os valores do reino, com o Espírito de Cristo. Na procissão de entrada entraram 3 símbolos que refletem bem aquilo que os leigos e leigas são chamados a ser na igreja, na família e na sociedade. Sal que dá gosto, que dá sabor, que dá sentido às coisas de Deus, sabor à vida, que se compromete com a vida, em todas as suas fases, em todas as suas expressões, que se compromete com a dignidade humana, com os direitos humanos. E o fermento que faz o pão, né? Faz o pão crescer. Então, o fermento que faz o reino de Deus crescer no mundo, que faz a justiça, a paz crescer no mundo, a misericórdia.
E a luz, né, o círio pascal, que é a luz que brilha. São muitas as sombras, as situações de trevas por aí. Então os leigos e leigas devem ser essa luz, testemunhas do Evangelho, testemunhas dos valores do reino. Então numa igreja toda ela ministerial, numa igreja em saída, nós manifestamos a nossa gratidão a todos os cristãos leigos e leigas que assumem o seu batismo, que são sal da terra, luz do mundo e fermento na sociedade. Deus seja louvado pela vida, pelo testemunho de todos os cristãos leigos e leigas de nossa igreja. E também hoje, no próximo final de semana, nós poderemos estar entregando o nosso envelope com a oferta da campanha da fraternidade e da campanha para a evangelização. A campanha da fraternidade que deveria ter sido feita durante a Quaresma, na Semana Santa, no Domingo de Ramos. Mas por causa da pandemia não foi possível, então a igreja transferiu agora para esse final de semana até o próximo. A mesma coisa a campanha para a evangelização, que é no terceiro domingo do Advento. Foi transferida para esse domingo também. Então é duas em uma. Então nós podemos estar entregando o nosso envelope ou hoje ou até o próximo domingo. Quem não pegou o envelope domingo passado, pode estar pegando hoje para fazer a sua oferta. A campanha da fraternidade é em vista dos projetos sociais da igreja. E a campanha para a evangelização, para os grandes projetos de evangelização da igreja no Brasil, principalmente nas regiões mais carentes e mais necessitadas. Então que Deus nos ilumine na nossa caminhada e que nós possamos acolhê-lo sempre como nosso pastor. Nele nós encontramos vida e nele nós encontramos esperança. A nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança estão em Deus.